Olá, muito bom dia a todos, graça e paz. Hoje nós vamos falar sobre a lição de número 11, relacionamento entre pais e filho. O relacionamento seu, filho, com seu pai é bom? O relacionamento seu, pai, com seu filho é bom? O relacionamento seu filho com seu pai e sua mãe é bom? Deve ser bom. Deve haver harmonia, amor, respeito, que são características fundamentais e importantes. Tá? O texto áureo dessa lição ele está em Efésios 6, 2, que diz que o dever, mas de quem? Dever é de quem? Em Efésios 6, 2. Do filho. Honrar o pai e a mãe. Mas, presbítero, minha mãe já está com 90 anos. Já não está cônscia das ideias. Eu devo honrá-la? Sim. Minha mãe está com 100 anos, eu devo honrá-la? Ela não está cônscia das ideias, não fala coisa por coisa. Eu devo honrá-la? Sim. Porque ela está viva. E é um mandamento bíblico com promessa. E Paulo diz assim, para que você vá bem e viva muitos anos sobre a face da terra. Hoje, infelizmente, nós vemos muitos filhos morrerem antes de seus pais. Deveria ser o contrário, né? O filho acompanhar o pai e a mãe até na velhice, até o último suspiro. Mas você, muitas das vezes, um casal de velhinhos que o filho foi embora precoce. Muitas e muitas das vezes, por não obedecer o comando deles, vão embora precocemente. A verdade aplicada, depois eu vou fazer um resumo dela. Tá? Os textos de referência estão exatamente em Provérbios 22, 6, que fala que devem se ensinar os seus filhos até quando eles ficarem velhos. Então, dever seu pai ensinar os seus filhos até ele quando ficar velho. Mas se não der tempo de eu alcançar a velhice deles? Então, até onde você alcançar a idade deles, você deve ensinar eles. Mas nesse intervalo, se o meu filho casar, eu devo continuar ensinando ele? Você vai continuar ensinando ele. Mesmo que ele casou, não está mais sob o seu teto, você vai continuar ensinando ele que esse é seu filho. E lembrando que ele casou do portão da casa dele para dentro que manda ele. Lá ele vai ensinar os filhos dele. Mas você como pai deve estar sempre ensinando ele, orientando, educando ele, mesmo assim. Esse papel ele nunca vai morrer. Em Efésios 6, 1, 2, 3 e 4, tem vários conselhos aqui do apóstolo São Paulo. No verso 1, está falando para os filhos ser obedientes. Hoje o que mais se vê são filhos desobedientes, rebeldes, que não quer ouvir. Há filhos hoje que, infelizmente, quando ele ganha a maioridade, ele não quer mais obedecer. Não, eu já tenho 21 anos, eu já tenho 18. Eu já se mando. Mas hoje, infelizmente, é mais cedo. Hoje, um pré-adolescente não quer mais obedecer o pai e a mãe. Não quer. Eles querem fazer o que eles querem. Já são pré-adolescentes, tal, quer dar com o coleguinha, quer aceitar a influência do coleguinha, não quer mais obedecer o pai, nem obedecer a mãe. E aí? Você deve continuar ensinando ou não? Você deve continuar ensinando. O verso 2 está dizendo para o filho ainda. Você deve honrar o pai e a mamãe.
Honrar não é bater, honrar não é espancar, honrar não é maltratar. Nos tópicos nós vamos ver isso aqui. E o 4 está dizendo para o pai. Então, ó, o versículo 1, o versículo 2 e o versículo 3, Paulo está falando para os filhos. Observe que os 3 primeiros versículos, Paulo está falando para os filhos. No versículo 4 já mudou, agora está falando para o pai. O que o pai não deve fazer para que o relacionamento entre os seus filhos fiquem frustrados? Provocar a ira. Tem pai que eu vou te falar, hein? Provoca o filho a ira todo dia. Você não deve provocar ele a ira. Você deve criar ele com admoestação, com doutrina. Não é provocar ira. Você acha que espancar um menino todo dia, espancar ele todo dia, ao ponto dele ir para a escola ou para a faculdade com hematoma, isso resolve? Fez uma coisinha errada, está espancando. Tirou esse copo do lugar, está espancando. Tirou essa caneta do lugar sem a sua ordem, está espancando. Poxa. Deixou a porta aberta, está espancando. Qualquer coisinha está espancando, espancando, espancando. Não se resolve nada com espancamento. É com conversa, é com diálogo, é com ensinamento. Mantenha o bom relacionamento ambiental. Infelizmente, boa parte dos relacionamentos ambiental familiar estão sendo destruídos outrora por causa dos próprios pais e outrora por causa dos próprios filhos. Infelizmente, deve-se chegar a um consenso para melhorar e resolver isso. Então, a primeira parte da lição vai falar das atribuições dos pais. Os pais têm muitas atribuições. Tá? Tem que tomar muito cuidado. Deve orar para que o relacionamento entre eles deve ser saudável. Tem que ter oração no meio também para que o relacionamento entre eles seja o quê? Saudável. Tá. Infelizmente tem sido um dos temas bastante abordado hoje na sociedade, em congressos, palestras, panfletos, falando muito sobre isso aqui. Hoje o que tem hoje é uma gama de informações que fala como tem sido o tratamento e como deve ser o tratamento familiar entre pai e filho, entre filho e pai e até mesmo entre o casal. O que mais tem hoje é informações. Só fica desinformado quem quer. Você tem informação de tudo quanto é lado e você tem a Bíblia Sagrada, que é o maior manual hoje para a família. E a gente vê todo dia saindo aí leis que protegem a família e outras que desfavorecem a família. Então tem sido um grande aí. Mas nunca houve na história tanta possibilidade de mudanças. Esperamos que a lição seja um canal de bênçãos para os filhos, infelizmente. Então, atribuição dos pais, tá? São responsabilidade prerrogativa. Tem responsabilidade que não pode faltar de jeito nenhum. Uma delas é ensinar. Exige poderes, direitos, deveres que estão ligados ao cargo e certa autoridade no exercício de sua função. Aos pais compete alguns deveres que não podem ser repassados para terceiro. Tá. Qual é o dever? Ensinar. O ensinamento para os seus filhos começa no seu lar. Na escola, tá? Ele vai aprender muitas coisas que vai tornar um grande profissional. Mas o ensinamento começa na sua casa, não é na escola. O ensinamento como tratar bem as pessoas, você tem que ensinar na sua casa.
ensinar para ele na sua casa as leis bíblicas, falar com ele para ele respeitar as leis civis da cidade. O ensinamento começa na sua casa. Agora, quando eu repasso a responsabilidade minha para terceiros, para a escola, para a igreja, para a sociedade ou para a creche, eu estou simplesmente tirando dos meus ombros a responsabilidade. Hoje, infelizmente, muitas mães que trabalham deixam seus filhos na creche. Observe. E aí eles acham que a creche é que vai educar e ensinar aquela criancinha. Se você não ensinar na sua casa, a creche não vai ensinar não. Aí coloca na creche e tira dos ombros a responsabilidade e acha que a professora, a pedagógica lá, é que vai ensinar tudo para os seus filhos na creche e você não ensina em casa. É você que tem que ensinar na sua casa. Ou então repassa para a igreja, achando que a igreja agora virou uma instituição para cuidar dos seus filhos. A igreja vai repassar ensinamentos bíblicos e doutrinários, mas o dever de cuidar é seu. O dever de ensinar é seu. Não repassar para o outro. Ah, não, vou deixar com o pastor, que o pastor se vira e ensina. Vou deixar com a professora, que a professora ensina. Vou deixar com a vovó, que a vovó ensina. Ei, não se exima da culpa de ensinar. Porque amanhã, seu filho pode jogar na sua cara. Meu pai não me ensinou. Meu pai não me ensinou. Minha mãe não ensinou. Não tire de seus ombros a responsabilidade do ensino, porque a responsabilidade é sua. 1. Relacionamento com responsabilidade. Os pais devem fazer o quê? Criar com educação, educar bem o seu filho, alimentar. Esse alimentar é dar a refeição ao seu filho. É lógico também, se você colocar uma regra, tem crianças que tem filhos que toda hora ele quer comer. Se você não colocar uma regra ali, toda hora ele quer comer. Então você fala, estou com fome, meu pai não me dá alimento. Dá sim. Tem uns filhos também que misericórdia. Que o pai falou, meu filho, não está na hora de você comer isso. Aí toda hora ele quer comer aquilo. Tem que botar uma regra. Você deve alimentar seu filho. É lógico, você não vai deixar também seu filho morrer de fome, de inanição. Né? Não, de jeito nenhum. Tá? Você deve cuidar. Você deve proteger. Tá? Ser para ele um mentor espiritual, ensinar para ele também leis de Deus para a vida dele. Você tem muita responsabilidade. Tá? Você tem muita responsabilidade. Outro detalhe importante nessa lição é que os pais não devem se culpar. Eu fiz o melhor possível para meu filho. Tem pai que tem pais, na verdade, né? Pai e a mãe, que dá o máximo para os seus filhos. Se eu não me engano, acho que a mãe é que dá o máximo para o seu filho. Tem mãe que ela dá o máximo para seu filho. Para colocá-lo numa faculdade, ela lava trouxa de roupa para fora, trabalhando de diarista num lugar, lavando roupa e passando, trabalhando no outro, cuidando de idosos. Tem mulheres que trabalham em 3, 4 empregos ao mesmo tempo para dar o melhor para o filho e o melhor para casa. Ou seja, ela se doa o máximo para levar o alimento para casa e também para garantir o sustento dos seus filhos, pagando uma faculdade. Tem mulheres aí que trabalhou de diarista e o filho dela hoje é dentista, médico, advogado, delegado, policial, aviador, ferroviário, empresário. Mas hoje, se você está nessa função, é porque a sua mãe
deu o máximo. Às vezes perdia noites de sono, ficando com olheira, com sono, para sair de um trabalho, no outro chegava tarde, para você hoje ser um grande profissional que você é, graças à sua mãe. E às vezes o pai também faz isso. Tem pai também que faz o máximo para o seu filho. Mas então não se culpe se você fez o máximo para eles e eles não retribuíram o favor. Porque amanhã a vida vai ensinar eles uma grande lição. 2. O relacionamento deve ser com diálogo. Deve haver diálogo. Use a comunicação para falar com seus filhos. Use a comunicação para falar com seus filhos, para conversar. Converse com seus filhos. Muitos pais não sabem que seus filhos estão passando um drama na escola. Estão passando um drama na família. Estão passando um drama na sociedade. Ou passam um drama no emprego. Porque não conversam. Porque não conversam. Não perguntam. Às vezes o filho até quer dialogar com o pai, algum problema que está passando, mas quando ele chega em casa, que ele vê o pai assentado no sofá, assistindo televisão, lendo jornal, lendo a Bíblia, já chega lá o velho tá assim. Cara fechada, cara amarrado. Como é que esse filho vai dialogar com esse pai? E o inverso, como é que esse pai vai dialogar com esse filho se ele já chegou na rua com a cara trancada? Passou, o pai está sentado na sala, nem bom dia deu, nem boa tarde deu, nem boa noite deu, nem bênção deu, passou como se fosse um cachorro. Às vezes o pai quer conversar com o filho também, o filho trata o pai assim, passa que nem um cachorro, vai direto. Não cumprimenta nem o pai, nem a mãe. Como se não tivesse ninguém em casa. Ignorando a presença deles em casa. Tem também esse lado. Temos que ver também por esse lado. Por essa ótica também, desse lado também. Porque tem também esse lado. Então tá aqui, ó. Tô resumindo bem. Então, deve usar a forma clara, objetiva, tá? Clara, objetiva, com educação, com respeito, com verdade, com amor. Tá? O relacionamento entre pai e filho não deve ser com mentira, não deve ser com grosseria, deve haver honestidade. Às vezes o pai pergunta assim, filho, você passou o dia onde hoje? Ah, pai, eu passei estudando. Muitas das vezes o filho burlou a aula, faltou a aula. Não foi? Porque foi brincar com o coleguinha. Aí depois ele chega lá, ai, tô cansado, pai. Estudei muito hoje. Ele nem estudou coisa nenhuma. Faltou a aula. Ou está faltando vários dias a aula e pegou uma grande mentira pro pai. Tem essa parte. E tem também os pais que pegam mentira para os seus filhos. Papai, quanto que o senhor ganha? Aí o pai pega uma peça e diz que ganha tal, mas depois na realidade você vai ver que ele não ganha nada daquilo. Tem pais mentindo para os seus filhos. Tem filhos que descobrem as mentiras dos seus pais. E quando seus pais querem que eles contem uma verdade, eles acabam julgando na cara. Pai, como é que eu vou obedecer ao senhor se o senhor é mentiroso? Tome cuidado, filho. O negócio é muito mais sério do que se pensa. Não é simplesmente assim de qualquer maneira, não. Então tá aqui, ó. Deve haver sempre verdade, honestidade, sinceridade, respeito em tudo. Também é muito importante no diálogo, no relacionamento com o diálogo, saber ouvir primeiro, para depois falar. Então os que não querem ouvir, só querem falar, como se tivessem razão. E não querem ouvir. O filho deve ouvir o pai,
O filho deve ouvir o pai. Depois o filho para. O pai para, na verdade, para também ouvir o filho. Não deve só um falar como se quisesse querer impor, não. Gente, o direito é igual. Se o pai está conversando com o filho deve parar e ouvir. Depois, quando chegar a vez, tá? O pai também precisa ouvir o filho. Infelizmente. Infelizmente. 3. Relacionamentos sem maltratos. Hoje, o que mais se vê hoje são relacionamentos, aqui diz sem maltratos. Mas hoje se vê muitos relacionamentos com maltrato. Mas o relacionamento deve ser sem maltrato. Está dizendo aqui que a lei da palmada não tira dos pais a correção e disciplina. Concordo. A lei da palmada. O pai deve dar umas palmadinhas no filho, umas palmadinhas. Não é aquela palmada de deixar vergonhas, hematomas, porque tem pai que ele perde o controle e bate exageradamente no filho, porque não sabe bater. Não sabe bater. Infelizmente, não sabe bater. Hoje nós temos uma lei que protege muito a família. Qualquer palmada que você der, deixar nele hematomas, a ponto de arrancar sangue dele, filho, dá problema. Hoje, qualquer 0,800 hoje, o pai e a mãe vai preso. Então você deve dar a palmada, tá? Mas tome cuidado. Aplique a correção, mas não com exagero. Não com muito exagero, tá? Deve proteger os filhos contra os maus tratos. Quem deve proteger os filhos contra os maus tratos? Os pais. Os pais devem proteger os filhos contra o maus tratos. Tá, mas tem pai que também maltrata seus filhos, como tem filhos que maltratam seus pais na velhice, na terceira idade. Quantos filhos hoje maltratando seus pais? Isso aqui tá... Todo dia a gente vê reportagens sobre isso, informações diárias sobre isso aqui. A gente vê direto. Isso é muito, infelizmente. Tá? O detalhe, os filhos precisam aprender também quando um pai dizer não. Os filhos precisam também aprender quando um pai dizer não. Ou quando ele dizer sim. Preciso aprender também isso aqui. Isso aqui é muito importante. Tá? Vamos para a parte 2 da lição. Maus tratos. Agora a parte 2 vai falar exatamente sobre a assunção dos filhos. A primeira é dos pais. Agora, dos filhos. Tá? Agora vem a sua, filho, sua função. A função mostra exatamente o que deve ser executado no âmbito da família pelos filhos. Biblicamente, os primogênitos tiveram sempre os seus encargos e responsabilidade de cuidar dos restantes dos irmãos. Tá? A responsabilidade, biblicamente, é do filho mais velho, que é o primogênito, cuidar da família. Esse legado bíblico, tá, dava a Esaú o direito de cuidar da família, porque ele era o primeiro filho. Se você for trazer hoje para os dias que estão vivendo, os pais morrem, tá? Se o direito é do filho mais velho, do primeiro filho cuidar, o que acontece muitas das vezes? O filho do meio, ou o filho caçula, ou um ou outro acaba tomando a liderança da família. O papai morreu, mamãe morreu, agora eu que mando. Ou o filho do meio ou o caçula, agora eu que mando. E fica aquela guerra entre o filho do meio, o filho caçula e o primogênito. Não, eu que mando, eu que mando, eu que mando. Afinal, responda depois no comentário do vídeo, quem é que manda na família em caso de perda de seus pais? É o primogênito? É o filho do meio? Ou é o caçula? Qual desses três é que vai ser o clã da família
em caso de perda dos seus pais? Responda no comentário do vídeo se você sabe da resposta. O 2.1, dever dos filhos em relação aos pais. Os filhos têm obrigação a serem cumprida, papéis a serem desempenhados que são intransferíveis. Então, o papel de cuidar dos pais é um papel intransferível que um filho não deve julgar para outros. É cuidar dos seus pais. Hoje, eu faço essa função, meus irmãos fazem essa função, meu pai e minha mãe estão na terceira idade, né? Estão na terceira idade. Eu ainda não cheguei na terceira idade, não. Eu só tenho a cara de velho, né? Mas ainda não cheguei na terceira idade. Falta 2 anos para me chegar na terceira idade. Falta 2 anos. Bom, se falta 2 anos para me chegar na terceira idade, quantos anos que eu tenho? Aí é que está. Se falta 2 anos para me entrar na terceira idade, quantos anos que eu tenho? Isso é muito importante. Isso é muito importante. Então é um papel transferível. Que aí nesse papel transferível o filho vai cuidar das finanças, vai cuidar do amparo, vai cuidar dos cuidados especiais, vai estar sempre presente e sempre ser grato. Hoje, infelizmente, é uma grande verdade. O que mais tem hoje é filhos roubando seu próprio pai, desfrutando dos bens que o velho deixou, que a velha deixou, e muitas das vezes eles estão vivos ainda. Aí o filho recebe o dinheiro do pai, a filha recebe da mãe, em vez de trazer tudo bonitinho, contadinho, papai, mamãe, tá aqui tudo bonitinho que eu gastei, que eu comprei, tá aqui bonitinha a notinha, tá aqui seu cartão, os filhos aproveitam para abusar da velhice deles, para roubar eles, deixando eles sem o alimento, sem cuidado médico, sem amparo, e muitas das vezes passa anos sem visitar e fica o casal abandonado lá, vivendo maus tratos, uma verdadeira decadência. Isso acontece todo dia. Isso acontece todo dia, que eu estou aqui passando aqui, resumindo, acontece todo dia. Tá? Todo dia isso acontece. Eles não consideram os velhos, não respeitam, tá? E muitos até zombam dos seus pais, muitos até ridicularizam seus pais. Há filhos que quando o pai fica velho, na terceira idade, tem até vergonha de andar com eles, para que ninguém veja que estão andando com o velho. Isso acontece todo dia. A cena está se repetindo todo dia. Tá? Estou resumindo. A parte 2.2, os filhos têm que ter consciência do seu papel de cuidar dos seus pais. Os pais devem atender os conselhos dos filhos. Os filhos devem atender os conselhos dos pais sem retrucar. Tá? Isso aqui também é importante. Os filhos devem atender os conselhos do pai sem retrucar. Hoje o que mais tem são filhos retrucando o conselho do pai. Não aceita de jeito nenhum, sobre hipótese alguma. O senhor já está gagá, o senhor já está velho, para que eu vou ouvir o conselho de um velho? Não quero não, vou aceitar não, retruca. Retruca, não aceita de jeito nenhum. Não aceita a disciplina, não aceita a correção, deve mostrar prudência quando forem ouvir o conselho, deve ensinar, deve ouvir os ensinos, porque esses ensinos eles vão trazer para você um futuro próspero, muitos não querem. Não deve amaldiçoar, olha quantos deveres, não deve amaldiçoar, os filhos não devem amaldiçoar seus pais.
sobre hipótese alguma, tá? Tem referência em Provérbio 20, Provérbio 30, 11. Moisés falou que os filhos que amaldiçoassem seus pais morreriam. E isso está acontecendo. Você acha que isso terminou? Não. Hoje tem um bocado de filho amaldiçoando seu pai. Por aí. Infelizmente é o que mais tem. Tá? É o que mais tem. Não deve zombar de seus pais. Não deve zombar. Não deve se envergonhar de seus pais. Olha aí. Eu tenho vergonha de andar com aquele coroa lá. Ô fulano, o que esse coroa é seu aí? Conhecido. Ninguém nem chama de pai. Mas esquece que amanhã você vai estar na mesma posição de velhinho. Você acha que eu fui sempre jovem assim? Agora estão aparecendo os fios brancos, ó, na barba, ó, no bigode. Olha aí. Aparecendo agora. Ó. Muitos filhos não querem ser vistos na sociedade com seus pais. Muitos filhos não querem ser vistos na rua com seus pais porque acham vergonhoso andar. A gente vê todo dia isso aí. Filho, encontra o pai na rua, enquanto o paizinho vem na rua, ele muda de caminho. Ih, já vi meu pai lá. Vou cortar caminho aqui, senão o pessoal vai perguntar assim. Ué, você está andando com o velho agora? Eu tenho o maior prazer quando eu vou com meu pai na rua, eu boto ele no ônibus, ou então subo com ele junto. É um maior prazer. E as pessoas perguntam, o senhor é o que dele? Pai. Ou então me perguntam, você é o que dele? Filho. Eu procuro ter o máximo cuidado com meu pai, quando ele está sob a minha responsabilidade na rua. Com a minha mãe, mesma coisa. É um dever, é uma obrigação. Eu acho que um filho que se envergonha de seu pai por ele ser velho, você não está fazendo a função de filho, não. Isso até na casa de Deus isso tem hoje, até na igreja tem. Filhos que têm vergonha de seu pai. Eu não fui jovem, eu nunca fui velho, jovem não, gente. A gente vai ficando velho, ó. Vai chegando a barba branca, o rosto vai ficando grosso, enrugado, né? Daqui a pouco a mão começa a ficar trêmula e assim vai. Bem que Salomão falou, aconselhou os filhos, os jovens. Salomão falou sobre a velhice que ia chegar. E muitos não aceitam. Não, eu não vou ficar velho. Vai ficar assim, filho. Não adianta. Não tem jeito. 2, 3. Outro ponto importante que os filhos devem ser gratos. Se hoje você é um grande profissional, você deve a quem? Seu pai, sua mãe. Principalmente a mãe que se esforça muito, tá? As mães, elas se esforçam muito para poder dar um ensino para o filho, para torná-lo um grande profissional. As mães se empenham bastante. Tem mãe que trabalha em 2 empregos, 3 empregos para ela levar o sustento para casa à noite e também para pagar uma faculdade para o filho. Tem mães que se acabaram de tanto trabalhar para ver o seu filho um grande profissional. E ele, quando se torna um grande profissional, recebe diploma, vai trabalhar numa multinacional. O que ele deve fazer de volta? Agradecer o pai e a mãe, dar o melhor para ele. Não. O cara tem o primeiro emprego, o primeiro salário, ele vai pensar nele, compra uma boa casa, um bom carro, vive de luxo, de riqueza, abandona o pai e abandona a mãe.
E tem mãe que chora. Poxa vida, eu se matei para dar um futuro para aquele menino. Hoje ele é ingrato, virou as costas. Tem filho que faz isso. Quando ele chega lá no auge da carreira, ele abandona a mãe, abandona o pai. E ainda fala assim, ó, eu tenho vergonha de ser filho de pobre. Deus me livre. Mas esqueceu que ele viveu na pobreza também. Mas tem filho quando ele chega lá no auge da carreira, a primeira coisa que ele fala, quando ele constitui riquezas, eu devo tudo isso à minha mãe, eu devo tudo isso ao meu pai, eu vou dar um futuro para ele. Tem filho que reconhece, tá? Tem filhos que reconhecem, tá? E dão um bom futuro pro pai, dão uma casa de luxo, dão o melhor, mas tem filhos que não. Infelizmente, essa é uma grande verdade. Não tem como correr dela. É uma grande realidade. Então, gratidão. Né? Um filho grato, ele nunca esquece aquilo que os seus pais fizeram por ele. Tá? Ele nunca esquece. Um filho, quando ele é grato, ele nunca esquece o que a mãe fez ou o que o pai faz. Tem pai que ele trabalha também em vários empregos para ele dar um bom, dar do bom e do melhor para a família. Mas tem filho que não reconhece, esbanja tudo que o pai deu para ele, não reconhecendo nada. Filhos ingratos. E muitos hoje estão vivendo a lei da colheita, pagando caro, porque chegaram lá em cima, esqueceram que o sucesso deles lá em cima foi responsabilidade de alguém. O sucesso deles foi responsabilidade de alguém. Eu dou graças a Deus que a minha mãe, ela trabalhava em vários lugares em casa de família, para que um dia eu estudasse, me colocou na escola. Eu aprendi. Hoje estou aposentado, trabalhei 36 anos. Minha mãe sempre ensinou a gente. Meu pai sempre ensinou a gente. Mesmo que fosse de uma forma errada, mas ele sempre ensinou a gente. Mesmo que muitas vezes fosse corrigido severamente, mas ele ensinou a gente. Ensinou a gente tudo. Então hoje eu sou grato pela vida da minha mãe, que amanhã é aniversário dela. Amanhã minha mãe completa aniversário. E amanhã completa 42 anos, completa amanhã, que eu aceitei Jesus como Salvador e me batizei no mesmo ano. Então amanhã completa 42 anos que eu aceitei Jesus. Foi numa quinta-feira, 17 de março de 1983, no dia do aniversário da minha mãe, às 19h40, eu aceitei Jesus como Salvador. 1983, mais de 40 anos atrás, no dia do aniversário da manhã. Então amanhã é aniversário da minha mãe. Então eu devo muita coisa a ela. Minha mãe carregou feixe de lenha nas costas. Carregava gás nas costas. Minha mãe deixava a gente na casa de uma senhora que mora aqui em Barra do Piraí, hoje no centro. Deixava a gente ali, ela cuidava da gente, tá? É uma dona que ela tem uma posição muito importante em Barra, tem dinheiros, mas ela nunca maltratou a gente, por ela ter condição financeira melhor do que a gente. Se hoje eu sou alguma coisa, eu devo a minha mãe, eu devo ao meu pai. Às vezes a gente acha que não deve nada às nossas mães, nossos pais, por a gente ter um futuro promissor. Mas se você está num futuro promissor, alguém foi responsável por você chegar num futuro promissor. Não despreze nunca isso. Gratidão é uma coisa que
deve estar na nossa vida sempre. Eu sou grato a Deus. Eu sou grato a Deus. Parte 3 da lição, tá? Nós vamos falar agora sobre o terceiro objetivo, que é explicar os deveres entre filhos e pais. Agora eu vou falar os deveres entre os dois. Deveres mútuos entre os dois, tá? Tá aqui, ó. Deveres compartilhados, pais e filhos. Malaquias 4:6 diz que ele conservará o coração dos pais e o coração dos filhos aos pais. Pais e filhos não é somente algo maravilhoso, grandioso, extraordinário, mas também sublime, transcendente e divino. O profeta diz que o objetivo de reconciliar as famílias com Deus e consigo mesmo. Então está falando do relacionamento mútuo entre o pai e o filho. 3:1. O relacionamento entre eles deve ser de amizade. Lembrando bem claro, seu filho, é seu amigo. Mas lembrando, nunca trate somente o seu filho como amigo. Por quê? Porque depois, quando você corrigir, você fica sem autonomia sobre ele. Isso aqui é muito importante. O papel primordial dos pais é serem pais e não só amigo. Porque se você tratar o seu filho só como amigo, quando ele errar e você for corrigi-lo, você perde total autonomia sobre ele, porque você está tratando ele só como amigo. Trate como filho. Imponha o seu papel, trate como filho. Bem diferente. Ser pai é bem diferente de ser amigo. Mas não tem coisa mais saudável que amizade e intimidade entre pai e filho. Ao ponto de se abraçar, beijar, brincar e não guardar segredo, tirar dúvida uns com os outros, pedir conselho, passar a experiência. Aqui, ó, que coisa importante. Eu vejo pais e filhos brincando com outro, coisa linda. Né? Deve brincar com respeito, com carinho, com ternura. Né? Acho lindo quando um pai e um filho brincam entre um outro. Mas não esqueça, se ele errar, ele é seu filho, ele não é seu amigo. Corrija e ensine. Tá? 3:2. O relacionamento deve ser com compreensão. Concordo, deve haver compreensão no relacionamento. Conflito entre os pais e os filhos vão acontecer, mas ambos não devem deixar se tornar uma coisa normal nem rotineira. Conflito vai sempre existir, gente. Qual é a família onde não tem conflito? Qual é o lar onde não tem conflito entre o pai e o filho? Entre a filha e a mãe? Será que esse lar ele é 100% perfeito, normal? Não é. Tem conflitos. Mas deve-se não deixar isso acontecer, virar uma rotina. Esses conflitos tornarem rotina. Todo dia o mesmo conflito. Uma hora vocês devem parar e compreender. Tá? Ele dá com compreensão. São gerações de culturas distintas, são formações acadêmicas desiguais, mesmo tendo o mesmo DNA, são personalidades diferentes, cada um viveu numa época, os avanços tecnológicos foram muito acentuados, as mudanças sociais em alta velocidade. Os filhos precisam entender que muitos pais nunca chegaram a sentar num banco de faculdade e na geração dele não havia chegado os aparelhos eletrônicos de uma geração. Com certeza. As tecnologias que eu estou hoje vendo e utilizando, na geração do meu pai, que ele vai fazer 84 anos, não tinha. Na geração da minha mãe, que completa a primavera ontem, não tinha. Hoje está muito mais fácil. Hoje você tem aqui, ó, o tablet, você tem o smartphone, o computador, mas na época do meu pai não tinha nada disso. Não tinha esses aparelhos que tem hoje. Não tinha a tecnologia que nós temos hoje. Né? Meu pai
Ele estudou, mas era com uma orientadora. Hoje ainda tem algumas orientadoras no lar, tá? Que dão aula para algumas crianças, preparando eles para ingressar na escola. Então, essas pessoas vão dar um preparo, uma orientação. Tem são formados, são pessoas que são formados, tem diploma, tem tudo, mas eles dão aula em casa, como se fosse um reforço escolar. Muitos não passaram por isso. Meu pai passou, eu já não passei pelo reforço escolar. Meu pai e minha mãe me colocaram direto na escola. Estudei num colégio aqui em Barra do Piraí, né? No bairro onde minha mãe mora. Depois eu fui para um outro colégio no centro da cidade. Depois comecei a trabalhar com 14, 15, 16 anos. Tive que parar de estudar. Interromper os estudos com 14, 15, 16 anos. Só voltei aos estudos novamente. Olha só, parei com 17, 18 anos. Só voltei aos estudos de novo, já com 40 anos de idade. Com 40 anos de idade eu voltei a estudar. Aí tive que recomeçar novamente de onde eu parei. E graças a Deus que eu consegui terminar o fundamental e terminei o médio. Né? Graças a Deus. Entendeu? Ainda deu tempo ainda. O 33, todo relacionamento